Oi pessoal, há alguns meses atrás nós fizemos um vídeo deste pomar aqui, apresentando para vocês os sistemas de condução que nós podemos utilizar em árvores frutíferas, especificamente voltado para frutíferas de clima temperado, ou as rosáceas, ou também outras espécies, mas hoje trataremos especificamente das plantas de clima temperado. Naquela ocasião, fizemos também uma live junto com o canal TV Ater, onde abordamos de forma mais aprofundada esse tema, e esse material está disponível lá no nosso canal. É só vocês acessarem a série de vídeos. Talvez alguns que puderam olhar os vídeos e a live tenham se perguntado quando é o momento propício para a gente fazer a formação das nossas árvores frutíferas. E o que acontece se nós não adotamos práticas para obtermos um sistema de condução ideal, que é o que facilita os tratos culturais, melhora o stand das nossas plantas, aumenta o número de plantas por área, além de outros benefícios que podemos apresentar. Se nós não fizermos a prática e a técnica de condução das nossas frutíferas de clima temperado, vocês facilmente podem observar numa pereira que acontece uma verticalização de praticamente todos os ramos. Dizemos de forma irônica que a planta está cheia de espetos, porque o formato faz alusão a um espeto para assar um churrasco. No caso das ameixeiras, como eu mostro para vocês, acontece a mesma coisa. O pessegueiro da mesma forma. Então nós precisamos adotar uma prática para que esses ramos fiquem de forma mais horizontal, porque no momento em que todos os ramos verticalizam, eu vou ter frutos quando eu tiver apenas na ponta de alguns ramos. Isso limita demais a minha produção. Então a técnica para que nós tenhamos um sistema de condução ideal, seja no formato de líder central, seja no formato de Y, no formato de palmeta, num formato de vaso ou taça, indiferente como vocês optarem, entre outros sistemas que podemos elencar, vocês precisam interferir na condução da planta. Vocês não podem deixar a planta simplesmente escolher qual é o sistema que ela quer adotar, porque ela vai adotar a verticalização dos ramos. Dito isso, nós fazemos esse sistema de condução quando a planta ainda está jovem. Depois que levamos ela a campo, nós já mostramos em outro vídeo que num primeiro momento nós devemos fazer a poda de formação. Também temos um vídeo no canal explicando detalhadamente cada passo, como deve ser feito essa poda de condução. Depois de feito isso, nós esperamos a planta emitir brotações e a partir dali escolhemos os ramos que nós vamos utilizar para adotarmos o sistema de condução que nós desejamos. Fazemos então uma nova poda de galhos em excesso, que nós não queremos, e depois de retirados os galhos verticais, os galhos que direcionam para o centro da copa, galhos secos, depois de feito isso, nós aí sim adotamos a prática da condução dos ramos principais. Existem várias maneiras. Eu vou passar para vocês duas técnicas que nós adotamos, que funcionam, mas a criatividade é livre, cada um pode usar o sistema que melhor convier na sua propriedade. Nós aqui utilizamos a taquara, o bambu, de preferência de um calibre não muito fino, para que a gente possa rachar ele ao meio, facilita a prática. E nesse primeiro sistema, nós simplesmente verificamos o comprimento da taquara para que ela possa fazer um arqueamento dos galhos que nós queremos horizontalizar e encaixamos esses galhos nos ramos já formados e assim está resolvido o sistema de condução.
muito simples, muito prático e com a vantagem de que não atrapalha nos tratos culturais, como por exemplo numa capina, numa roçada, e também não gera acidentes, como por exemplo algum tropeço em algum toco ou alguma taquara no chão ou algum barbante que nós vamos explicar no caso do outro sistema. A outra forma que nós adotamos é fincar alguns pedaços de madeira ou mesmo a taquara novamente no chão, deixar eles inclinados no sentido oposto da planta para favorecer a fixação do barbante. Utilizamos um cordão, um barbante de preferência biodegradável. Caso nós tenhamos muitas plantas, esse cordão simplesmente com o tempo ele acaba apodrecendo e não causa nenhum dano à planta. Simplesmente amarramos os ramos que nós queremos formar no sentido da copa que nós queremos direcionar, amarramos num formato que fique horizontal, não amarrar nem no extremo da ponta do ramo e nem muito próximo ao centro da copada ou ao centro do tronco principal. Precisamos amarrar aproximadamente na parte central do galho para que ele possa fazer uma boa verticalização e não forçar nenhuma das pontas. Nós não queremos que o galho fique inclinado para baixo e também nem que ele fique para cima. Nós queremos manter uma horizontalidade ou aproximadamente 45 graus. Essa é a nossa ideia. Quando que nós vamos adotar a prática que nós acabamos de apresentar para vocês? Nós temos que ter em mente que as plantas de clima temperado e as rosáceas, elas entram em fase de dormência e isso nada mais é do que a planta, ela precisa fazer um ajuste hormonal e ela vai simplesmente dormir, ela vai hibernar. Nesse período, os ramos dela ficam extremamente duros, eles não se vergam, eles não se dobram. Se nós adotarmos essa prática quando a planta ainda não brotou, depois do inverno, ela não saiu ainda da fase de dormência, ela vai quebrar. Como vocês podem ver no exemplo que a gente fez a prática do sistema de condução. Então nós precisamos realizar essa técnica no momento em que a planta já está em pleno vigor, no período da primavera, ela já está em plena brotação, às vezes já com alguns frutos, dependendo do tamanho da planta. Neste momento, nós podemos adotar a prática sem danificar a nossa planta. Nós precisamos levar em consideração que uma planta desse porte, ela desde o viveiro até chegar nesse momento, ela já tem em torno de 2 a 3 anos. Então, é um prejuízo se nós não cuidarmos deste detalhe. Dessa forma, mais para frente, vocês chegarão no resultado que vocês veem aqui ao fundo. É o mesmo pomar que nós apresentamos alguns meses atrás, quando ele estava em fase de dormência e por isso favoreceu para que a gente pudesse fazer o vídeo e explicar o passo a passo para chegar neste resultado aqui. Então esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!